O Brasil elegeu um presidente fundamentado em ideologia. A gente não precisa de Não ideologia. pode. A gente precisa de pessoas que governem de acordo com as nossas necessidades. O presidente da República, ele precisa respeitar todas as religiões, ele precisa gostar de todos os times de futebol, de todas as escolas de samba. Ele não tem que ter escolha. Ele tem que governar para tratar. todo mundo. Eu enfrentava muito a questão do aborto quando eu fui candidato em 82. Você não tem noção, Thelma. Não sei nem se você era nascida ainda, mas era uma loucura. Quase, faltava 2 anos. Quando chegou um dia, a Ataída falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu sou contra o aborto. Eu, Lula, pai de família, sou contra o aborto. Agora, como chefe de Estado, eu vou tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Exatamente. É disso que a gente precisa. precisa. Questão de prioridades. Eu não tenho que ficar dizendo a minha opinião pessoal. Sabe, eu tenho que dizer como é que o Estado vai tratar das pessoas. É isso que a gente precisa, de diálogo. E não só com os representantes políticos, mas com a população também. É por isso que eu comecei essa conversa com você aqui. Eu citei um congresso das conferências que eu fiz do LGBT. Porque era impensável imaginar um presidente da República, no exercício do seu mandato, e participar de um congresso com 3.000 representantes do LGBT. E é por isso que a gente tem que estabelecer outros pilares para a nossa imaginação. Porque se antes isso era impensável, hoje nós temos deputadas, hoje nós temos pessoas trans e travestis assumindo cargos políticos, hoje nós temos eu aqui, diante do Senhor, discutindo essas questões e falando, inclusive, que se diante do respeito, é preciso pensar o que significa os vínculos que se estabelecem quando você faz essa foto, quando o Senhor faz essa foto com o padre, com o Isidoro, e o que isso significa diante de todas as ações que ele já estabeleceu perante a nossa comunidade. Olha, se eu puder dar uma contribuição para que o pastor Isidoro não tenha nenhum preconceito e nenhuma falta de respeito com vocês, eu vou fazer. E se eu puder convencer vocês a não ter coelho, eu vou fazer. Que não se trata do nosso preconceito diante dele, se trata das ações que ele tem que prejudicam a nossa vida. Estamos falando de vida. E é muito mais que preconceito. A população trans é a mais afetada, impactada. São pessoas que morrem todos os dias. As ações do pastor legitima toda a violência diante dos nossos corpos. De toda a violência e morte perante os nossos corpos. E se a gente se compromete a mudar esse design global da violência, então, a gente tem que mudar também a partir da gente. Mas é por isso que nós precisamos fazer com ele aquilo que nós não queremos que ele faça conosco. Ou seja, nós temos que discutir, nós temos que convencê-lo do equívoco. Li, eu fui candidato em 2002. Eu deparei na antevéspera da eleição com um jornal me chamando de demônio. 1 milhão de cópias de jornal distribuídas na semana da eleição. Lula, o demo. Sabe? Eu, ao invés de ficar... Agora imagina quantas travestis são chamadas de demônio e de coisas muito piores cotidianamente. Nós já não temos o direito à humanização. Nós estamos lutando para ter o direito a ser enxergadas enquanto humanas. Nós já somos os demônios e os monstros cotidianamente. Mas você há de convir que a sociedade ela vinha ganhando impulsos muito grandes para que a gente compreendesse a diversidade nesse país. O que aconteceu é que a partir de 2018 aconteceu uma anomalia no país. Uma anomalia, me parece que um hecatombe, sabe, tomou conta desse país e a gente elegeu o ódio, a gente elegeu a ignorância, a gente elegeu a brutalidade, a gente elegeu um povo que prefere dar arma do que dar livro, que prefere falar em ódio do que falar em amor, de que prefere falar em guerra do que em paz. É isso que nós estamos vivendo agora. Mas sabe por que agora, isso acontece? Agora, como é que a gente vence isso? Debatendo. Debatendo. Fazendo isso que a gente está fazendo agora. E não podemos ter medo do conflito, do atrito e também de poder estar erradas. Porque esse é o lance. A gente tem que admitir que podemos estar erradas em determinado momento e que nessas negociações, para que tudo isso se transforme, é preciso estar dispostas ao deslocamento, porque a desigualdade não vai acabar assim, eu quero que a desigualdade acabe, mas eu não quero sair do meu lugar. Eu quero continuar no meu lugar, eu quero continuar com os meus privilégios, eu quero continuar com as coisas como elas estão.
E o que aconteceu é que, diante de tudo que vinha sendo construído, inclusive, com o seu governo e com tudo isso que veio se construindo, os privilégios foram sendo alterados. As pessoas negras passaram a adentrar os espaços de universidade, os espaços de representatividade simbólicos e materialmente começaram a se transformar. E isso fez com que as pessoas que estavam acostumadas aos seus pilares, aos privilégios e a tudo aquilo que as mantinha no seu lugar, percebesse o risco do deslocamento. E isso faz com que haja um contra-ataque. Mas é preciso que a gente admita que, se as coisas vão se mover, eu vou me mover também. Todas nós vamos nos mover e precisamos ter aí um compromisso de responsabilidade e responsabilização social. E esse contra-ataque muitas vezes mata, porque quando a gente se sente representado lá dentro, por exemplo, com a Marielle, que eu peço licença aqui em falar dela novamente para a família dela, mas é importante falar, eles nos calam da forma como calaram a Marielle. Entendeu? Então a gente precisa de representatividade e precisa de um Estado democrático que não nos calem, que não nos matem, que não matem a população trans. Às vezes não é nem uma questão de lei, porque às vezes a gente aprova a lei e a lei não muda. E a lei não é cumprida. Eu sancionei a Lei Maria da Penha. E o feminicídio continua, a violência continua. E agora na pandemia mais ainda. Então você percebe, por que você acha que eu instituí o ensino africano da história da África no Brasil? Para ver se eu acabava com o preconceito. Porque não basta você estar na lei, sabe que o preconceito é um crime inafiançável. Porque o preconceito é uma coisa cultural, está impregnado na massa encefálica das pessoas. Para isso é preciso haver uma interseccionalidade entre ciência, arte, política e uma transversalidade para que a gente entenda. É preciso que haja implementação de políticas públicas, é preciso que se fale sobre sexualidade e gênero nas escolas, é preciso que hajam espaços como esse que democratizem e levem informação para tantas outras pessoas para que elas se deem a possibilidade de pensar diferentemente de como elas já pensam. Ou seja, é preciso mais Thelminha, é preciso mais programa como esse para a gente debater. É preciso mais triangulando, mas a gente está aqui há 2 horas já